Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Salomão pede por sabedoria. E Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: "Pede o que queres, que eu te darei." E Salomão disse: "Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça, e em retidão de coração para contigo. E tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este povo tão grande?" E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso. E disse-lhe Deus: "Por que pediste isso e não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias." E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas. E ofereceu ofertas de paz e fez uma festa para todos os seus servos. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres, que eram prostitutas, e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: "Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no 3º dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz. E estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia. E o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz. E a outra mulher disse:
Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E o rei disse: Dividi a criança viva em duas, e dai metade a uma e metade à outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertence a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho. E ela disse: Ó meu senhor, dai a ela criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: Que ela não seja nem minha nem tua, mas dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei, porque viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer juízo. Primeiro Reis, capítulo 4. Os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim, o rei Salomão foi rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote; Eliorefe e Aías, os filhos de Cisa, escribas; Josafá, o filho de Ailude, o cronista; e Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército; e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes; e Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais; e Zabude, o filho de Natã, era o oficial-mor e amigo do rei; e Aizar estava sobre a casa, e Adonirão, o filho de Ábida, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo o Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia a provisão para um mês no ano. E estes são os seus nomes: o filho de Ur, no monte Efraim; o filho de Dequer, em Macás, e em Saalabim, e Bet-Semes e Elam Bet-Anã; o filho de Ezed, em Arubote. A ele pertencia Socó e toda a terra de Éfer; o filho de Abinadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa a Tafate, a filha de Salomão; Baaná, o filho de Ailude, a ele pertencia Taanaque e Megido; e toda Bet-Seã, a qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até o lugar que está além de Joquemeão; o filho de Geber, em Ramote-Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade. A ele também pertencia a região de Argobi, a qual está em Bazã, 60 cidades grandes, com muralhas e barras de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Maanaim. Aimaás estava em Naftali. Ele também tomou Bazemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Uzai, estava em Aser e em Alote. Josafá, o filho de Parua, em Issacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e ele era o único oficial que estava na terra. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito,
Eles traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento, 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e 100 de ovelhas, além de servos e cabritos monteses e corços e aves cevadas. Porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tífisa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E estes oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão, e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se à sabedoria de todos os filhos da região oriental, e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, e Calcol e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o hisopo que brota da muralha. Ele falou também dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E ali vinham de todos os povos para ouvir da sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão pede sabedoria. E Salomão, o filho de Davi, era fortalecido no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificava sobejamente. Então Salomão falou a todo Israel, aos capitães de milhares e de centúrias, e aos juízes e a cada governador em todo Israel, aos chefes dos pais. Assim Salomão e com ele toda a congregação foram até o lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava o tabernáculo da congregação de Deus, o qual Moisés, o servo do Senhor, havia feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate Jearim até o local que Davi havia preparado para ela, porque ele havia armado uma tenda em Jerusalém. Além disso, o altar de bronze que Bezaleel, o filho de Uri, o filho de Ur, havia feito, ele pôs diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o procuravam. E Salomão subiu para o altar de bronze diante do Senhor, o qual estava junto ao tabernáculo da congregação, e ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre ele. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse a ele: "Pede o que queres, e eu te darei." E Salomão disse a Deus: "Tu demonstraste grande misericórdia para com Davi, meu pai, e tens-me feito reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, que a tua promessa a Davi, meu pai, seja estabelecida, porque me tens feito rei sobre um povo cuja multidão é como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo, porquanto quem pode julgar este teu povo que é tão grande?
E Deus disse a Salomão: Porque isto estava no teu coração, e não pediste bens, riqueza ou honra, nem a vida dos teus inimigos, tampouco ainda pediste vida longa, mas pediste sabedoria e conhecimento para ti mesmo, para que tu possas julgar o meu povo, sobre o qual te tenho feito rei. Sabedoria e conhecimento te são concedidos, e eu te darei bens, riqueza e honra, tais como não teve nenhum dos reis antes de ti, nem haverá depois de ti quem terá coisas semelhantes. Depois Salomão veio da tua viagem a Jerusalém, ao lugar alto que estava em Gibeão, de diante do tabernáculo da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais ele posicionou nas cidades das carruagens e com o rei em Jerusalém. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros como os sicômoros que nascem nas campinas em grande quantidade. E Salomão tinha cavalos e fio de linho trazidos do Egito, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho mediante certo preço. E eles faziam subir e traziam do Egito uma carruagem por 600 shequels de prata e um cavalo por 150. E assim, por meio deles, traziam de lá cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salmo 72. A excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefiguram as do Messias. Salmo para Salomão. Dê ao rei os teus juízos, ó Deus, e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. As montanhas trarão paz ao povo e os pequenos montes por justiça. Ele julgará os pobres do povo, salvará os filhos dos necessitados e quebrará em pedaços o opressor. Eles te temerão enquanto durarem o sol e a lua, através de todas as gerações. Ele descerá como a chuva sobre a grama cortada, como as chuvas que regam a terra. Em seus dias o justo florescerá, e a abundância de paz haverá enquanto a lua durar. Ele também dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Aqueles que habitam no deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e Seba oferecerão presentes. Sim, todos os reis cairão diante dele, todas as nações o servirão, pois ele livrará o necessitado quando ele clamar, também o pobre e aquele que não tem ajudador. Ele poupará o pobre e o necessitado, e salvará as almas dos necessitados. Ele resgatará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue à sua vista. E ele viverá, e a ele será dado o ouro de Sabá. Orações também serão feitas por ele continuamente, e diariamente ele será louvado. Haverá um punhado de milho na terra sobre o topo dos montes. Seu fruto sacudirá como o Líbano, e aqueles da cidade florescerão como a grama da terra. Seu nome durará para sempre. Seu nome será contínuo, tanto quanto o sol, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações o chamarão de abençoado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só faz coisas maravilhosas. E bendito seja o seu glorioso nome para sempre, e encha-se toda a terra com a sua glória. Amém e amém. As orações de Davi, filho de Jessé,
terminam aqui.